Você sabia que um dos maiores generais espirituais da Bíblia chegou a um ponto de quebra tão violento que a única oração que ele conseguia fazer era pedir a própria morte? Não estou falando de um cristão nominal ou de alguém fraco na fé. Estou falando de um homem que viu fogo descer do céu. Se você, hoje, sente que a sua alma está pesada demais para carregar, se os pensamentos intrusivos têm roubado seu sono, e se, lá no fundo, você tem vergonha de admitir que está exausto porque disseram que crente não fica assim, este vídeo foi feito especificamente para você. Eu sou o evangelista Lu Martins. Bem-vindo ao Palavra Pura. E hoje nós vamos desarmar a bomba do julgamento religioso e caminhar com o profeta Elias até debaixo do zimbro. Vamos descobrir como Deus trata a depressão, a ansiedade e o esgotamento de quem o serve. Fica comigo até o final, porque a resposta de Deus para o profeta suicida vai mudar a forma como você enxerga sua própria dor. O título da nossa conversa hoje é direto: Quando o profeta pede a morte. Nós vamos mergulhar fundo no texto de 1 Reis, capítulo 19, dos versículos 1 ao 18. Mas eu não quero apenas ler o texto com você. Eu quero que você entre na cena. Para entender o peso do que acontece em 1 Reis 19, a gente precisa sentir a temperatura do capítulo anterior, o 18. Imagina a cena. Elias está no Monte Carmelo. É o auge absoluto da carreira de um profeta. É o Super Bowl espiritual. Ele está sozinho contra 450 profetas de Baal e mais 400 profetas de Azerá. É um homem contra 850. A tensão no ar é palpável. Elias desafia o povo, desafia o rei, desafia a idolatria nacional. Ele zomba dos falsos profetas. Ele tem uma confiança inabalável. Ele restaura o altar, coloca o sacrifício, encharca tudo de água e ora. E Deus responde com fogo. O fogo consome o holocausto, a lenha, as pedras, a terra e lambe a água da vala. O povo cai com o rosto em terra gritando: o Senhor é Deus. Em seguida, Elias ora e acaba com uma seca de 3 anos e meio. Ele corre na frente da carruagem do rei, Acabe sob o poder de Deus. Adrenalina pura. Unção transbordante. Vitória total. Humanamente falando, a gente pensaria: agora ninguém segura esse homem. Agora ele é invencível. A fé dele está blindada. Certo? Errado. E é aqui que a Bíblia se prova divina, porque ela é brutalmente honesta sobre a natureza humana. Logo no início do capítulo 19, Acabe conta para a rainha Jezabel tudo o que Elias fez. Jezabel, que era a encarnação da maldade e da manipulação, não se dobra. Ela manda um recado para Elias. Uma ameaça de morte: faça-me os deuses como lhes aprouver se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Agora, presta atenção no que acontece no versículo 3. O texto diz: temendo, pois, Elias, levantou-se, para salvar a sua vida, se foi. O homem que encarou 850 profetas armados. Agora foge por causa do recado de uma mulher. O que aconteceu aqui? Isso se chama esgotamento. A adrenalina baixou. O corpo cobrou a conta. Muitas vezes, o momento de maior vulnerabilidade emocional acontece logo depois da maior vitória espiritual. O gigante da fé vira um ser humano assustado. Não é um medinho qualquer. É pânico. É terror noturno. É a sensação de que o mundo vai desabar sobre a cabeça dele. Elias corre. Ele sai de Israel, vai para Berseba, que já fica em Judá, deixa o moço dele lá e entra no deserto. Ele se isola. A depressão tem essa característica terrível: ela te convence de que você precisa ficar sozinho, quando na verdade você precisaria de gente. Mas Elias quer fugir de tudo e de todos. Vamos olhar com lupa para o versículo 4 de 1 Reis 19. Ele andou um dia de caminho no deserto. O sol escaldante, a boca seca, a mente girando a 1000 por hora. Ele encontra um zimbro, que é um arbusto do deserto, uma sombra rala, e se senta ali. E ali, o herói do Carmelo faz uma oração que talvez você, no silêncio do seu quarto, já tenha pensado em fazer. Ele pediu para si a morte. Ele disse: basta. Escuta essa palavra: basta. Toma agora, ó Senhor, a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Isso aqui é muito sério. Não é drama. Não é birra. É o grito de uma alma que colapsou. Quando ele diz basta, ele está dizendo: eu não aguento mais um passo. Eu não aguento mais uma batalha. Eu não aguento mais a pressão de ser o profeta de fogo. A minha estrutura emocional rompeu. Talvez você conheça esse lugar chamado zimbro. O zimbro é o lugar onde a gente senta quando as forças acabam.
O zimbro é o lugar onde o pastor pensa em largar o ministério. O zimbro é onde a mãe chora no banheiro escondida dos filhos. O zimbro é onde o empresário pensa que seria melhor se o carro saísse da estrada. Basta, Senhor. Eu tentei. Eu fui fiel. Mas eu quebrei. E perceba a confissão dele: não sou melhor do que meus pais. Elias tocou na sua própria humanidade. Ele percebeu que, apesar dos milagres, ele era feito do mesmo barro frágil que seus antepassados. A ilusão do super-herói caiu por terra. E o que ele faz depois dessa oração pesada? Ele deita e dorme. É o sono da tristeza. Sabe aquele sono que não restaura, aquele sono que é uma fuga da realidade? Elias queria dormir para não ter que lidar com a dor de estar acordado. Agora, eu quero que você preste o dobro de atenção nos próximos minutos, porque nós vamos ver a reação de Deus. Como Deus Todo-Poderoso reage a um profeta que pede demissão da vida? Como Deus reage a alguém que diz me mata logo? Se a gente seguisse a lógica de muitos pregadores de hoje, Deus deveria aparecer trovejando. Elias, que vergonha! Onde está a sua fé? Levanta daí, seu fraco. Você não viu o fogo caindo ontem? Como você ousa ter medo? Se você está deprimido é porque está em pecado. O diabo tocou na sua mente porque você deu brecha. É isso que a gente ouve por aí, não é? Mas não é isso que está na Bíblia. Graças a Deus, não é isso que está na Bíblia. A resposta de Deus é escandalosamente graciosa. Versículo 5. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Deus não manda um raio. Deus manda um garçom celestial. Deus manda comida. O anjo não faz um sermão teológico. O anjo prepara um pão cozido sobre pedras em brasa e traz uma botija de água. Você consegue perceber a delicadeza disso? Deus está tratando a biologia do profeta. Deus sabe que Elias não é apenas espírito, ele é corpo. Ele está desidratado. Ele está com hipoglicemia. Ele está exausto fisicamente. E Deus, o criador da fisiologia humana, começa o tratamento pelo estômago e pelo sono. Elias come, bebe e volta a dormir. Deus não o obriga a levantar na hora. Deus permite o descanso. E o anjo do Senhor volta a segunda vez, toca nele e diz: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Essa frase me quebra: o caminho te será sobremodo longo. É Deus validando a dificuldade. Deus não diz: é fácil, Elias, deixa de frescura. Deus diz: eu sei que é pesado. Eu sei que a jornada é longa demais para suas forças naturais. Por isso, eu estou te dando um sustento sobrenatural. Isso nos ensina uma lição teológica profunda e urgente. Espiritualidade e cuidado físico não são inimigos. Comer bem é espiritual. Dormir bem é espiritual. Respeitar os limites do seu corpo é um ato de adoração e humildade diante do Criador. Às vezes, a coisa mais santa que você pode fazer hoje não é ler mais 5 capítulos da Bíblia, mas tirar um cochilo porque seu cérebro não está processando mais nada. Fortalecido com aquela comida, e só depois de estar fisicamente alimentado, Elias caminha 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Esse número 40 não é aleatório. Na Bíblia, 40 é tempo de teste, de processo, de deserto. Israel no deserto, Jesus na tentação. Elias está passando pelo seu processo de cura e realinhamento. Quando ele chega na caverna em Horebe, Deus finalmente puxa a conversa. Versículo 9. Que fazes aqui, Elias? Deus sabe o que ele faz ali. Deus sabe de tudo. Mas Deus faz a pergunta de um terapeuta perfeito. Ele quer que Elias verbalize. Ele quer que Elias coloque o lixo para fora. Falar cura. Guardar adoece. E Elias despeja tudo: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Mataram os teus profetas. Eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Olha a visão distorcida da depressão: eu fiquei só. Ele realmente acreditava que era o único crente fiel na terra. A dor nos deixa míopes. A dor nos faz acreditar que ninguém sofre como nós e que não há ninguém ao nosso lado. Então Deus faz algo espetacular. Ele chama Elias para fora da caverna. E começam as manifestações de poder. Primeiro, um vento forte que fende os montes e quebra as pedras. Barulho, destruição, poder. Mas a Bíblia diz: o Senhor não estava no vento. Depois, um terremoto. O chão treme, as placas tectônicas se movem. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois, um fogo.
talvez lembrando o Carmelo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. O hebraico sugere o som de um silêncio suave ou uma brisa tênue. E é ali que Deus estava. Para o profeta cansado de barulho, cansado de guerra, cansado de performance, Deus não vem gritando. Deus vem sussurrando. Deus se adapta à necessidade da alma ferida de Elias. Deus acalma a tempestade interna com sua presença mansa. Isso é lindo demais. E depois de acolher, Deus realinha. Ele corrige a visão distorcida de Elias. Você não está sozinho, Elias. Eu conservei 7.000 em Israel que não dobraram os joelhos a Baal. E Deus dá uma nova missão. A cura da depressão de Elias não foi o fim do ministério, foi o início de uma nova fase. Preparar a sucessão, ungir novos reis e ungir Eliseu. Deus mostrou que a obra continuaria, mas Elias não precisava carregar o mundo nas costas sozinho. Agora, eu preciso fazer uma pausa estratégica aqui e falar diretamente com você sobre a realidade da nossa vida hoje. Porque muitos de nós olhamos para essa história e achamos bonita, mas na segunda-feira de manhã, quando a angústia bate, nós voltamos para os mitos religiosos que nos massacram. Vamos quebrar esses mitos agora, com base na Bíblia. Mito número 1. Crente cheio do Espírito Santo não tem depressão. Isso é mentira. Elias tinha depressão naquele momento? Sim. Ele era cheio de Deus? Sim. Vamos olhar para outros. Davi. O homem segundo o coração de Deus. Leia o Salmo 42. Ele diz: Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Ele discute com a própria alma. Ele sente as ondas de tristeza passando por cima dele. Davi teve dias sombrios. Olhe para Jó. Capítulo 3 de Jó. O homem que a própria boca de Deus chamou de íntegro e reto. Jó amaldiçoa o dia em que nasceu. Ele diz: Por que não morri eu desde a madre? Isso é desejo de não existir. Isso é o fundo do poço emocional. E Deus o abandonou? Não. Deus o restaurou. Olhe para Jeremias. Capítulo 20. Ele diz: Maldito o dia em que nasci. Ele acusa Deus de tê-lo enganado. Profetas de Deus têm colapsos emocionais. Isso não é falta de salvação, é excesso de humanidade num mundo caído. Mito número 2. E esse aqui destrói muita gente. Se eu tomar remédio ou for ao psiquiatra, eu estou duvidando do poder de Deus. Escuta o que eu vou te dizer com todo amor e autoridade bíblica. Isso é ignorância. Deus deu pão e água para Elias, recursos físicos para um problema que afetava a mente. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo, que orava e lenços curavam enfermos, escreve para o seu filho na fé, Timóteo. Em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23. Timóteo tinha problemas frequentes no estômago e enfermidades. Paulo diz: Timóteo, ora mais que passa. Não. Paulo diz: Não beba somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago. O vinho ali era o remédio da época. Tinha propriedades antissépticas, ajudava na digestão. Paulo prescreve um recurso medicinal. Ele não diz: se você tiver fé, seu estômago fica bom sem nada. Ele diz: usa o recurso que Deus criou. Pense comigo, se você tem diabetes, seu pâncreas não produz insulina suficiente. Você ora? Claro. Mas você toma insulina. Alguém na igreja diz que tomar insulina é falta de fé? Não. Se você tem miopia, você usa óculos. Alguém diz que usar óculos é duvidar que Deus pode curar sua visão? Não. Você vê a hipocrisia? Por quê, então, quando o órgão que adoece é o cérebro, que é um órgão físico, cheio de química, neurotransmissores, serotonina, dopamina, porque quando esse órgão falha, a gente espiritualiza tudo e chama de demônio ou falta de fé? A depressão é, muitas vezes, uma disfunção química. E o antidepressivo, o ansiolítico, prescrito por um médico sério, é a insulina do cérebro. É a graça comum de Deus agindo através da ciência para colocar o profeta de pé de novo. Em Colossenses 1, versículos 16 e 17, diz que tudo foi criado por ele e para ele. A medicina é de Deus. A psicologia, quando bem aplicada, é ferramenta de Deus. Orem, sim, orem desesperadamente. Mas não joguem fora o pão e a água que Deus mandou através do médico. E o terceiro mito: depressão é sempre pecado. Cuidado! O pecado original quebrou o mundo. Por causa do pecado de Adão, temos câncer, temos vírus e temos depressão. Mas nem todo sofrimento é resultado de um pecado pessoal específico daquele momento. Lembra dos amigos de Jó?
Eles ficaram tentando achar onde Jó pecou. Jó, confessa logo, Deus não pune justo. E no final, Deus repreende os amigos. Jó não estava sofrendo porque pecou, ele estava sofrendo no mistério da soberania divina. Apontar o dedo para um irmão deprimido e dizer onde você abriu brecha é crueldade. É agir como os amigos de Jó, não como o anjo que trouxe pão. Então, como aplicar isso na prática, na nossa rotina corrida e estressante? Eu quero te dar passos práticos, porque o Evangelho é vida, não só teoria. Primeiro passo, faça um check-up do seu zimbro. Como está o seu sono? Como está a sua alimentação? Você tem descansado ou está num ritmo suicida de trabalho e ministério? Deus não pediu para Elias carregar o mundo. Você tem dito sim para tudo e para todos? Aprender a dizer não é uma disciplina espiritual. Hoje, desligue o celular 1 hora mais cedo. Durma. Respeite o templo do Espírito Santo que é o seu corpo. Segundo passo, quebre o isolamento. A voz da depressão grita, fica sozinho. A voz de Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Procure alguém. Não precisa contar para a igreja inteira se não quiser. Mas escolha um amigo maduro, um pastor conselheiro, um terapeuta cristão. Verbalize. Tire o monstro do escuro. Quando a gente fala, o monstro diminui de tamanho. Terceiro passo, se você está caminhando com alguém que sofre, seja o anjo, não o juiz. O que fazer quando alguém diz que quer morrer? Não diga, para com isso, a vida é bela. Não diga, tem gente sofrendo mais que você. Isso só gera culpa. Faça o que o anjo fez. Esteja presente. Leve uma comida. Ofereça uma carona para a terapia. Mande uma mensagem dizendo, estou orando por você e estou aqui se precisar de qualquer coisa prática. Às vezes, sentar do lado em silêncio é a maior pregação que você pode fazer. E para amarrar tudo isso, eu preciso te levar para o centro da nossa esperança. Porque Elias aponta para alguém maior que Elias. Davi aponta para alguém maior que Davi. A Bíblia nos apresenta Jesus como o homem de dores e que sabe o que é padecer, em Isaías 53, versículo 3. Jesus não é um Deus estoico, lá no céu, indiferente à nossa dor química e emocional. Ele desceu. Vamos para o Getsêmani. Ali, Jesus experimentou o nível máximo de angústia mental e espiritual. Mateus 26 diz que ele começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Ele diz aos discípulos, a minha alma está profundamente triste até a morte. Jesus usou a linguagem da depressão profunda. Triste até a morte. Lucas nos conta que a pressão foi tanta que os vasos capilares se romperam e ele suou gotas de sangue. Hematidrose. Um fenômeno físico causado por extrema tensão emocional. Jesus sabe o que é um ataque de pânico. Jesus sabe o que é sentir o peso do mundo esmagando o peito. E na cruz? Na cruz. Ele grita a frase mais dolorosa da história. Deus meu, por que me desamparaste? Ele experimentou o abandono real, o inferno real, a solidão absoluta, para que você, hoje, no seu quarto escuro, nunca precise estar verdadeiramente sozinho. Ele foi abandonado para que você fosse acolhido. E porque ele ressuscitou? Nós temos uma promessa futura que é a âncora da nossa alma. Paulo diz em Romanos 8, versículo 18, que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E que sofrimentos são esses? Ele fala que nós gememos. O nosso corpo geme aguardando a redenção. Isso significa que a depressão tem data de validade. A ansiedade tem data de validade. O transtorno bipolar tem data de validade. Em Apocalipse 21, versículo 4, está escrito, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. O céu será um lugar sem tarja preta. O céu será um lugar sem consultório psiquiátrico. O céu será um lugar de mentes perfeitas, emoções equilibradas e alegria plena na presença do Cordeiro. Essa é a nossa esperança. Não é que a dor vai sumir agora num estalar de dedos, mas que ela não é o fim da história. Enquanto esse dia não chega, a gente caminha. A gente toma o remédio se precisar. A gente faz a terapia. A gente ora e chora nos salmos. E a gente se apoia uns nos outros. Eu quero terminar com uma pérola acionável para você levar para a sua semana. Uma frase para você colar no espelho do banheiro ou colocar de proteção de tela no celular. A frase é essa. A minha fraqueza não anula a minha identidade de filho. Ela é apenas o lugar onde a graça de Deus me sustenta hoje. Repita isso. Você não é o depressivo.
Você é um filho amado de Deus lutando contra a depressão. Sua identidade está em Cristo, não no CID da doença. Eu quero orar por você agora. E eu peço que, se possível, você coloque a mão no seu coração, feche os olhos e faça dessa oração a sua oração. Senhor Jesus, homem de dores, tu conheces o peso que eu carrego. Tu vês o cansaço da minha mente e o aperto no meu peito. Eu te agradeço porque não preciso fingir ser forte diante de ti. Eu trago o meu basta ao teu altar. Senhor, se for da tua vontade, cura-me instantaneamente. Mas se o caminho for longo, como foi para Elias, dá-me o pão e a água de cada dia. Abençoa os médicos, abençoa os tratamentos, abençoa os meus descansos. Tira de mim a culpa religiosa e enche-me da tua graça. Que eu possa ouvir a tua voz mansa e delicada no meio do meu caos. E que a esperança da ressurreição seja o farol que me guie até o dia em que o Senhor enxugará a última lágrima do meu rosto. Eu confio em ti, Jesus. Amém. Se essa mensagem tocou no lugar da sua dor, ou se você lembrou de alguém que precisa ouvir isso desesperadamente, não guarde para você. Compartilhe esse vídeo no grupo da família, da igreja. Vamos ser agentes de cura e não de julgamento. E se você quer continuar aprendendo como a Bíblia trata as nossas emoções reais, se inscreva no canal Palavra Pura. Aqui a gente não prega religião, a gente prega evangelho para a vida real. Deus te abençoe, te sustente e até o próximo vídeo.